Aqui estamos mais uma vez com vocês para mostrar para vocês alguns comandos básicos do Linux. Dessa vez nós vamos falar como administrar usuários no Linux, tá bom? É uma tarefa importante porque tem muita coisa aí que você precisa saber antes de começar a usar o usuário root, que é o superusuário, para fazer suas tarefas simples, corriqueiras do dia a dia, tá bom? Meu nome é Renato, eu sou consultor da INETSEC, eu já trabalho com Linux faz 20 anos, comecei a aprender em 1996, já passei por várias profissões, consultor de Linux, administrador de rede Linux, administrador de sistema, gerente de informática, e hoje eu sou consultor de segurança em Linux. Tá certo? Então, eu aprendi Linux da forma uma das formas mais difíceis. Não tinha essa tecnologia que hoje tem para fazer videoaula, para ensinar. Não tinha a quantidade de livros, de material didático que tem aí na internet. Não tinha na internet praticamente, tá bom? Tava começando. Eu comecei a ter contato com a internet em 1994, tá bom? Então eu tenho bastante experiência em uma série de áreas, especialmente na área de rede, segurança e Linux, tá bom? E eu quero dividir meus conhecimentos com vocês para que o Linux cresça no Brasil e que as pessoas aprendam, né? Porque é um é um sistema operacional muito bom e que é gratuito, tá bom? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre como adicionar usuários. E toda vez que você adiciona um usuário, tá bom? O usuário não está ativado. Você só ativa o usuário assim que você adiciona uma senha a ele, tá bom? Isso é importante lembrar. Você não deve utilizar o usuário root, que é o superusuário, que nós já falamos dele, para fazer suas tarefas corriqueiras do dia a dia, tá certo? Porque é muito perigoso. Os comandos que você pode executar com o usuário root pode danificar o sistema. E outro, se um hacker toma posse do seu sistema, ele vai tomar posse com todos os privilégios do usuário root. E isso a gente não quer que aconteça. Então a gente tem que criar um usuário comum, sem muitos privilégios, para poder fazer as coisas no dia a dia. Editar arquivos, escutar música, navegar na internet e por aí vai. Tá bom? E eu vou ensinar vocês mais tarde, em um vídeo posterior, mais avançado, como criar uma forma de executar os comandos de superusuário a partir do seu usuário comum. Tá certo? Isso é uma forma muito segura de administrar o sistema. Tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos falar de como adicionar um usuário, adicionar uma senha ao usuário, deletar o usuário, adicionar um grupo e deletar um grupo, tá certo? No Linux, tudo, tá certo, que o usuário pode ou não pode, parte a partir das permissões que são dadas ao usuário ou ao grupo, ou a ambos. Às vezes você tem uma certa quantidade de arquivos que você tem acesso, você pode lê-los, mas você não pode editá-los, tá certo? Aí você pertence a outro grupo que você pode editar, mas não pode deletar, por exemplo, tá certo? Então, tudo vai com permissão. As permissões que são dadas a usuários e permissões que são dadas a grupos. Mas nós vamos falar mais sobre isso em outros vídeos mais avançados. Porque agora o importante é você saber como se movimentar no sistema, você começar a explorar o sistema e começar a brincar, criar usuários, logar com um usuário novo, ver o que acontece, botar uma senha no usuário, deletar e ficar treinando esses comandos até você se sentir confortável com eles. Tá bom? Então, a primeira coisa que nós vamos começar aqui é abrir o nosso terminal Linux e vamos executar aqui. Tá vendo aqui a tela tá toda cheia de caracteres, cheia de coisa aí. Nós vamos limpá-la. Eu já mostrei esse comandozinho aqui
que é o clear. Clear significa limpar, tá certo? E ele limpa a tela. Não se preocupem, não deleta absolutamente nada. Não apaga nada, ele só limpa a tela, como se fosse um apagador, tá certo? Do quadro. Então vamos lá. Para você adicionar um usuário no sistema, tá certo? Você precisa executar o comando add user. E o que é add user? Tá certo? Add é uma abreviação para adicionar. E user vem da palavra em inglês usuário, tá bom? E este comando, ele aceita outras opções. Eu vou mostrar algumas opções e vou comentar sobre algumas das opções, mas eu não vou entrar em muitos detalhes, porque senão fica muito complicado. E, detalhe, o cérebro da gente só consegue processar 7 coisas novas a cada vez. Depois da 7ª coisa, parece que desliga e a gente dá um branco, tá certo? Então, vamos lá. Um pouquinho de informação a cada vez, até a gente se acostumar. Quando a gente se acostumar, a gente vai avançando, tá bom? Então, para você checar quais as opções que um comando utiliza, você digita o -- help, que é a ajuda, e ele mostra na tela todas as opções, tá certo? Olha aqui, ó, uma opção legal aqui é home dir, tá certo? Se você... Eu não vou mostrar essa opção agora, mas eu vou só comentá-la, tá bom? Se você quer criar um diretório particular, privado, para um específico, dá um nome específico ao nome do diretório privado do usuário que você vai criar, você especifica a opção -d, tá bom? Porque quando você cria um usuário, o comando usar add automaticamente cria um diretório particular privado para cada usuário, tá certo? Para que eles possam armazenar seus trabalhos, seus arquivos e tudo mais, tá bom? Então, e como eu falei, quando você cria um usuário no Linux, ele não só cria o usuário, mas ele também cria um grupo e associa aquele usuário ao grupo criado, tá certo? E no Linux, tudo é baseado em permissões, como eu falei, tá certo? E você tem permissões para grupos e permissões para usuários, tá certo? E esta opção aqui, GID, significa grupo ID, ou identificação do grupo, tá certo? A mesma coisa essa aqui, olha, é UID, tá certo? É uma abreviação para identificação do usuário. Então, quando você cria um usuário, ele cria 2 coisas ao mesmo tempo, que é cria mais, claro, mas ele cria 2 coisas. Ele cria o usuário, ele cria um grupo e associa o usuário a este grupo criado, tá bom? Então vamos lá. Então a gente quer criar um usuário aqui e esse usuário vai ser chamado enetsec, tá bom? Então nós digitamos o comando e o nome do usuário, tá certo? E pressionamos Enter. Bom, isto não foi um erro, tá certo? Isso aqui não é um erro. É o seguinte, que quando um usuário é criado, tá certo? O diretóriozinho particular dele também é criado. Olha aqui, ó. Certo? E no nosso caso, esse usuário já tinha sido criado, tá certo? Então, nós vamos deletar, vamos usar um comandozinho que nós já usamos anteriormente. Tá certo? E vamos deletar e começar tá certo? Pronto, foi embora, tá certo? Então, clear. Pronto. O usuário acabou. Então, quando nós criamos um nome, um novo usuário,
tá certo? Nós utilizamos o comando useAdd e o nome do usuário, tá certo? Que queremos criar. Acabou. Pressionamos Enter e o nome do usuário é criado, tá bom? Isso aqui, de novo, eu não vou explicar o que é isto agora, mas Mailbox é a caixa postal do usuário no sistema, tá certo? Porque todo usuário também tem uma caixa postal para receber e-mails, tá bom? Tá. Quando você cria um novo usuário, o novo usuário é adicionado a um arquivozinho chamado passwd. Vamos dar uma olhada? E aqui está o usuário, tá bom? E como eu falei, ele cria um grupo ID e um usuário ID, que nesse caso começa a partir dos 500. E cada vez que você cria um novo usuário, ele vai aumentando um número. 501, 502, 503, tá bom? E aqui, como eu falei, o diretório de trabalho de cada usuário começa a partir do home, que é lar em português, tá certo? E este é o diretório particular privado do usuário netsec. E bem bash é o que é chamado shell. O shell é um programa que interpreta comandos, tá certo? Quando nós logamos no sistema Linux, tá certo? Esta tela é providenciada pelo shell, que recebe os comandos que nós digitamos, interpreta e executa as tarefas que nós estamos pedindo para que sejam executadas, tipo criar um novo usuário, tá bom? Para deletar esse usuário, nós usamos o comando useDel, tá certo? E como eu falei, para você checar quais opções que o useDel aceita, basta digitar tracinho help, que é ajuda, e aí mostra as opções, tá certo? Que ele aceita. Forçar, remover e por aí vai. Mas não vamos entrar nessa questão agora, porque isso aí eu vou mostrar mais tarde. Para remover o usuário, basta você digitar o comando useDel e o nome do usuário, que no nosso caso foi netsec, tá bom? Agora, se nós formos e tentarmos olhar o arquivozinho passwd, veja que ele não está mais lá. Ele estava lá, mas agora não está lá, tá certo? Outra coisa que nós temos que fazer quando removemos um usuário do sistema, tá certo? É remover seu diretóriozinho particular. Aí você pergunta, quando é que você remove um usuário do sistema? Bom, o Linux tem uma característica muito importante, que ele é chamado de multiusuário. O que é isso? Uma característica de multiusuário é que muitos usuários podem usar ele ao mesmo tempo. Todos conectados ao mesmo servidor, fazendo coisas diferentes, ou as mesmas coisas, ou coisas parecidas, ao mesmo tempo. E cada um tem seu diretóriozinho particular, privado, aqui, ó, tá certo? Veja, vou criar outro usuário, tá certo? E você vai ver que vai ter outro diretóriozinho lá. 01. Tá vendo? Para cada usuário no sistema que você cria, o comando useAdd cria um novo diretório privado para um novo usuário, tá certo? E as permissões só aquele usuário, só o usuário pode acessar, tá bom? Então, outra coisa que você tem que saber é que quando você cria um novo usuário no sistema, a conta do usuário novo não é ativada, só é ativada a partir do momento que você associa uma senha à conta. Então vamos lá associar uma senha ao novo usuário que criamos, que foi esse aqui, ó, tá bom? E para associar um usuário a uma senha, você utiliza o comando passwd, que é uma abreviação para password, e password é uma palavra em inglês e traduzindo é senha, tá bom? Senha. Então, mais uma vez, o comando password aceita várias opções. Para checar quais opções, basta digitar tracinho help, enter, e ele mostra as opções que o comando aceita. Mas como eu falei, nós não vamos entrar nessas opções agora, porque este vídeo aqui é um vídeo bastante básico para usuários básicos que estão aprendendo. Nós vamos criar
vários vídeos ao longo dos meses, dias, anos, tá certo? E vamos tentar ensinar tudo que podemos, porque eu quero que as pessoas aprendam, saibam como utilizar o sistema operacional Linux e possam se tornar profissionais Linux, da área de rede, da área de programadores e por aí vai, administradores de sistema e muitas outras coisas, tá bom? O Linux pode ser utilizado em inúmeras coisas, inúmeras empresas, por exemplo, no roteador, como eu já falei antes, vários aparelhos hoje em dia rodam, tá certo, o sistema operacional Linux, tá bom? Então, vamos lá remover o usuário, tá bom? Usa del e o nome do usuário que é netsec01, tá bom? Então, se eu checar novamente lá o arquivozinho passwd, não tá mais lá, mas vocês se lembram que o diretório tá lá no home, tá lembrado? Então vamos lá, home, olha aí, ó, certo? Então, para você deletar completamente o diretório de cada usuário, veja só, você pergunta, quando é que você deleta um usuário? Ou quando você trabalha para uma empresa, você administra um sistema, tá certo? Novos empregados são adicionados, começam a trabalhar e outros empregados deixam a empresa, tá certo? Quando um empregado deixa a empresa por ser demitido, por arrumar outro trabalho, é quando você deleta o nome do usuário do sistema. Então, cada empresa tem uma polícia ou uma prática, tá bom? De o que fazer com usuários que deixaram a empresa, o que fazer com os seus arquivos e tudo mais. Normalmente, uma boa prática é você arquivar os nomes de usuários e seus diretórios, tá bom? Mas no nosso caso aqui, nós só vamos remover completamente. rm-rf. rm é o comando para remover arquivos e diretórios, tá certo? E -rf são as duas opçõezinhas para remover diretórios, tá certo? Automaticamente, sem perguntar absolutamente nada. Pronto, removemos. Agora, se nós formos dar uma olhada lá, não estão mais lá, tá vendo? Acabou, foi-se, tá bom? Então, recapitulando, para se criar um novo usuário no sistema, nós precisamos utilizar o comando usa add, tá certo? E a opção mais comum é um nome de usuário. Pronto, tá bom? Foi criado. Lá está ele novamente, tá certo? Um usuário só é ativado no sistema quando você dá a ele uma senha. E para dar uma senha ao usuário, você basta utilizar o comando passwd e o nome do usuário. O que vai acontecer? O comando vai perguntar a você, vai pedir para você digitar a senha 2 vezes. Por que 2 vezes? Porque, vamos supor, você digita uma vez e você acha que digitou uma letra I, mas você digitou a letra O porque pressionou por acidente. Aí você vai tentar logar no sistema e você não sabe a senha, tá bom? Então, se você digitar 2 vezes, se você errou a primeira e você digita a segunda e está errada, então o comando vai te avisar. Vou te mostrar aqui, ó. Se eu digitar aqui, ó, tá bom? Aí eu delito. Tá bom? Olha aí, tá vendo? Tá vendo aí, ó? Aqui, ó. Digite novamente a senha. Me desculpe, a senha não match, a senha não casa, tá bom? Então, você tem que digitar a senha 2 vezes corretamente, tá certo? E memorizá-la para que ela possa ser adicionada ao sistema. E quando você adiciona a senha ao usuário, o usuário passa a ser ativado, tá bom? Olha aqui, ó.
agora eu me tornei o usuário inetSec. Tá vendo aqui? Este é o comando para saber quem está logado no sistema naquele exato momento. Então eu estou como o inetSec01. Who am I? Em inglês, who é quem, am I é quem sou eu. Literalmente, tá bom? Então, vamos lá sair, vamos voltar para o usuário, tá bom? Então, para deletar um usuário, você digita o comando usa del e o nome do usuário que você quer deletar. Pronto, acabou, tá bom? Aquele usuário foi embora. Então, para criar um grupo no sistema, certo? Eu falei anteriormente, quando você cria um usuário no sistema, você cria duas coisas. Um usuário e um grupo, tá certo? No Linux, permissões são dadas a usuários e a grupos distintos, tá bom? Se, por exemplo, você tem uma série de arquivos que foi criada pelos usuários de contabilidade, tá certo? E aí você pode lê-los, ler aqueles arquivos, mas você não pode editá-los. Aí você tem uma outra série de arquivos que foram criados pelos editores de livros, vamos dizer assim. Aí você pode editar, porque você é um editor, mas você não pode deletá-los. E por aí vai, tá bom? Então, grupos, tá certo? É uma forma de você dar permissão ao usuário ou separar usuários, tá certo? De distintos grupos de trabalho, por exemplo, quando você está numa empresa, toda empresa tem vários departamentos, tá bom? Então, você pode separar os usuários por departamentos ou por importância. Por exemplo, se o dono da empresa quer ter acesso a tudo, então você dá a ele acesso a tudo, dá todo tipo de acesso para ver, deletar, apagar, remover, o que for a ele. Se ele quer dar, que ele é o dono da empresa, beleza. Mas o segurança, por exemplo, tem um arquivozinho lá que contém todos os nomes dos usuários. Ele só pode ler, mas ele não pode adicionar, remover ou apagar o conteúdo daquele arquivo. Então, isso é uma questão, é um princípio básico de segurança, tá bom? Tem outros detalhes, mas por agora basta saber isso. Quando você estiver acostumado com o sistema e estiver sabendo utilizar os comandos básicos, aí a gente vai passando para outros vídeos mais avançados, tá bom? Então vamos lá. Então, para criar um grupo no sistema Linux, grupo add e o nome do grupo. Vamos criar um grupo aqui chamado Brasil, tá bom? Como é que eu checo se esse grupo foi criado? Veja aqui está, Brasil, tá bom? Basta você dar uma olhada no arquivozinho grupo, tá bom? Novamente, olha aí. Certo? Para você remover um grupo, o comando utilizado é groupdel, tá bom? E o nome do grupo, Brasil. Pronto, removeu o grupo. Olha aí, não está mais lá. Tá certo? Então, por hoje, galera, é só, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês estejam utilizando esses vídeos, tá bom? Porque, como eu falei, quando eu comecei a aprender Linux, não tinha quem me ensinasse, não tinha quem me desse nada. Eu aprendi na dura mesmo, aprendi testando, instalando, errando, tudo mais. Não tinha videoaulas, não tinha livros assim como tem hoje em dia. Tem muito material aí para você aprender e muita coisa interessante hoje em dia, tá bom? Mas eu quero que o Linux seja disseminado no Brasil e que muito mais pessoas venham utilizá-lo, porque é um sistema operacional muito bom, flexível, é robusto, é seguro
E se você aprende Linux, você pode se tornar um profissional de informática, tá bom? E se qualificar, se melhorar e achar uma profissão boa. Ou pode até vir trabalhar conosco aqui na INEDSEC, tá bom? Um dia, quem sabe, tá bom? Eu espero que todos tenham uma boa noite e obrigado por assistirem aí, darem atenção ao nosso canal. Eu espero que vocês continuem assistindo e convidem seus amigos para gostarem do canal e mostrem a eles. Se você tem alguma crítica, bota lá um comentário. Se você tem alguma sugestão, bota lá também, tá bom? Obrigadão a vocês, uma boa noite, um abração e fiquem com Deus.